Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 30 de setembro de 2025. A Rússia sem gasolina e gás. Protestos em todo o país. Os protestos, inclusive, estão tomando corpo, estão se avolumando, o que preocupa muito o Kremlin. Não só o ditador da Rússia, mas a sua própria máfia, o seu grupo que está encastelado ali, eles estão preocupados. E os oligarcas, a elite russa, de uma maneira geral, está preocupada com o que pode acontecer com o futuro. Milhares de pessoas nas ruas de todas as cidades exigem gás e exigem gasolina. Ou seja, está faltando isso na Rússia. E a maior notícia, justamente, vem da Rússia, que é essa notícia. Já começa a dar ares de uma convulsão social por causa disso, né? Por exemplo, em Belgorod, ali na fronteira com a Ucrânia, ali, na fronteira com Kharkiv, né? Essa província russa faz fronteira, e na fronteira com Sumi ali, ela, vamos dizer, dali até toda a Rússia, em todas as regiões da Rússia, estão desencadeados processos, né? Parece que está havendo um colapso nacional no fornecimento de combustível e gás, com efeito sendo sentido desde as linhas de frente na Ucrânia até as capitais Moscou e São Petersburgo. O ditador da Rússia estava procurando preservar essas duas cidades, preservar Moscou. Ele deu uma ordem que não poderia faltar gás e a gasolina, né, óleo diesel, para a população nessas duas localidades, e principalmente em Moscou, porque ele vive em Moscou, né? O escritório dele é em Moscou, no Kremlin, isso tudo. Mas parece que não deu certo. Os bombardeios recentes, e já que vem acumulando os prejuízos desde o ano passado, desde o começo do ano passado inteiro, que a Ucrânia começou a bombardear mais ou menos pausadamente, e esse ano intensificou muito, deixou a Rússia sem gás e sem petróleo para o público interno, e as exportações estão paralisadas por ordem do ditador. E o Estado russo, ele culpa oficialmente não a Ucrânia. Ele não pode fazer isso, que demonstra que eles estão com perdas grandes na Ucrânia. Quem ele culpou? Ele culpou a demanda sazonal e a pressão sobre as colheitas. Mas a verdadeira causa é inegável. Isso fala todo mundo na Europa, nos jornais da Europa, até os blogueiros russos, né? Os Z-blogueiros, os Z-canais falam isso, que é inegável. Repetidos ataques de drones e agora, por último, com mísseis de fabricação ucraniana, destruíram uma parcela significativa da rede de produção, armazenamento e distribuição de combustível da Rússia. E a agitação pública, que é uma novidade agora, que estou falando para vocês, porque antes ela estava um pouco localizada, agora ela já está tomando corpo, né? E ela está começando a crescer. E isso é muito negativo, isso pode levar à derrubada desse regime, ou pelo menos o regime talvez continue, mas tenha que continuar com outras pessoas, e sendo que as autoridades teriam que dar desculpas da rotação desse ditador por um outro ditador, né? As autoridades russas admitiram que não tem mais combustível suficiente. Eles estão admitindo isso em público, mas dizem que a questão é sazonal. Então não conseguem atender à demanda doméstica, né? E agora a situação foi muito além das questões regionais, já que, de acordo com fontes estatais e independentes, pelo menos entre 10 a 20 regiões estão relatando escassez generalizada de combustível. Não tem nem para rodízio, né? Tem localidades que desde setembro, nós estamos no fim de setembro, desde 1º de setembro não vem mais gás. Vou citar apenas algumas localidades. Então, Ryazan, Nizhny Novgorod, Saratov, Rostov, a província de Leningrado, que a província de Leningrado, justamente é onde fica São Petersburgo, né? Regiões de Primorsk, também é ali naquela região, colado ali, Zabaikausk, que fica lá no extremo oriente da Rússia, né? Muito distante, fuso horário diferente, inclusive, de Moscou e de São Petersburgo, bem como até nos territórios ucranianos, que são controlados pela Rússia, esses produtos estão faltando. E eles não estão vendendo lá para a população, e a população fica muito incomodada com isso, porque eles estão apenas suprindo as forças armadas da Rússia, invasoras criminosas, mas que também não conseguem supri-las como elas precisam.
Isso aí poderá também dar um colapso na linha de frente à falta de combustível. Embora que a falta de tanques não deu colapso, mas eles continuam sacrificando seus homens por causa disso. E a maioria dos ataques é infantaria a pé. Não tem mais blindado para transportar infantaria, tem, muito pouco. Alguns agentes às vezes relata das destruições que os ucranianos fazem. E tanques de guerra também reduziu bastante o número. E existe um sindicato lá, independente de combustível da Rússia. Inclusive o nome dele é esse, né? Ele confirmou que as entregas a muitos postos estão completamente interrompidas. Não se entrega mais gasolina lá, né? Alguns postos de combustíveis privados, principalmente, eles fecharam completamente. E outros impuseram limites rígidos às compras, aqueles que não fecharam. Eles proíbem o reabastecimento de botijões de gás, né? Ou então exigem uma pré-aprovação das autoridades locais para reabastecer botijões de gás. Vocês já viram como é que está a situação? Ou seja, lá alguém da prefeitura da cidade ou alguma autoridade policial tem que autorizar. Pode reabastecer o botijão de gás para o seu José. Para o seu João também, mas para o seu Juca não. Então, a situação ficou crítica. Voltou, o sonho do Putin realizou-se não pela anexação da Ucrânia e depois da consequente anexação de outros territórios, mas sim pela escassez de produtos. Nós já vimos em outro trabalho que eu fiz aí, supermercados, faltando produtos, né? E agora, finalmente, os ataques da Ucrânia foram bem sucedidos e estão faltando combustíveis, tanto o gás quanto a gasolina, o óleo, né, óleo diesel, e os motoristas estão enfrentando filas de vários quilômetros por toda a Rússia, à medida que racionamentos generalizados estão sendo introduzidos. E outra coisa, você tem que comprar, na realidade, para pôr combustível na Rússia agora, cupons. Então, você só vai receber a gasolina no posto, se você for, ou vai poder comprar um botijão de gás, se você tiver lá um cupom escrito assim: vale um botijão de gás, vale 10 litros de gasolina, por exemplo, 20 litros de gasolina. Então é assim que você vai abastecer, senão você não abastece. E isso está dando uma encrenca muito grande das autoridades, né? Antigamente era encostar, encher o tanque e pagar, hoje já não. E dificilmente você sairá na Rússia com o tanque cheio. Tem que avisar aí os propagandistas que aparecem às vezes no nosso canal fanáticos pela Rússia, para não irem para a Rússia, porque não vão ter dificuldades em abastecer lá naquela região. E nas linhas de frente, né, no teatro de operações, a situação ficou muito pior, né? Na localidade de Donetsk e Luhansk, na região ocupada, não estou falando só de militares, mas dos civis, né? Mas quero falar de militares, porque os soldados russos também são forçados a esperar em filas de 2 a 3 horas para reabastecer as suas viaturas. Vocês já viram? Mesmo assim, o combustível é racionado e as tropas estão cada vez mais pagando do próprio bolso. Então, o que eles fazem? Não vem também dinheiro para comprar. Eles têm que reabastecer nos postos. Por que tem que reabastecer nos postos? Porque a Ucrânia queimou os depósitos de combustível deles em Luhansk e Donetsk. Queimou. Então, eles vão em postos privados ou impostos da Gazprom, por exemplo, que é uma rede do governo, mas tem que pagar do próprio bolso. Ali você compra à vistinha, né? Em cartão também não dá, porque os cartões de tarjas americanas, né, fora da Rússia, e não tem um cartão russo assim de circulação forte, né? Então aqueles credit card, Mastercard, etc., aquilo não tem mais, você tem que pagar em dinheiro, né? E lá não existe Pix também, mais essa, né? Então tem que pagar em dinheiro. E em Berdiansk, por exemplo, na cidade portuária de Berdiansk, que está ocupada pela Rússia, né? No lado ucraniano, os postos de gasolina estão completamente sem combustível, forçando os civis a vasculharem toda a cidade em busca de suprimentos e não encontram porque desde o início do mês de setembro não tem sido entregue combustível de petróleo, derivado de petróleo, como gasolina e óleo, e tampouco gás. Então, e a cidade de Melitopol, por exemplo, não recebeu uma única entrega também desde o início de setembro. Então, isso é uma outra cidade ocupada, que é a ucraniana. Tudo isso coincide com repetidos ataques a depósitos, em estações de bombeamento, oleodutos por drones ucranianos. Como resultado, os territórios controlados pela Rússia na Ucrânia estão tão paralisados quanto os da Rússia, propriamente dito. Ou seja, em todas as partes, não é só aqui no teatro de operações, em toda a Rússia, os depósitos estão todos paralisados, não há combustível, não está chegando.
e as cadeias logísticas, com isso, elas ficam severamente degradadas. A situação interna não está muito melhor, com a escassez se espalhando até para Moscou e São Petersburgo, incluindo todas as suas regiões e vizinhança. Na região de Leningrado, a rede Lukoil, que é a maior rede privada da Rússia, ela proibiu o reabastecimento de botijões no extremo oriente da Rússia. Longas filas na região de Primorsk também forçaram as autoridades regionais a implementar um sistema de cupons para receber combustível. Em Belgorod, também distritos inteiros ficaram sem nada, exceto a gasolina A100 e o diesel, os mais caros. Não sei o que é a gasolina A100. Deve ser uma especial, alguma coisa assim. A situação na Península da Crimeia é mais frágil ainda, com metade dos postos de combustível da península fechados completamente. Isso está fazendo com que muitas pessoas vão embora da Península da Crimeia. Estão indo embora, principalmente os russos que vieram depois da ocupação de 2014 e trouxeram as suas famílias, tais como funcionários públicos e outros, né? Os militares são obrigados a ficar, mas as suas famílias, muitos deles, estão indo embora. Ainda na Península da Crimeia, em Simferopol, Sebastopol e Feodósia, os cupons agora também são obrigatórios para qualquer compra e estão sendo revendidos em mercados negros e plataformas online russas. No total, atualmente, 360 postos de gasolina estão fechados devido à falta de combustível, né? Que normalmente aquela região era conhecida por seus suprimentos abundantes e baratos. A agitação pública e protestos estão crescendo. O Partido Comunista Russo organizou protestos em grandes postos de gasolina, questionando por que os preços domésticos estão subindo em um país rico em petróleo. O cara é comunista, né? Não enxerga e quer tudo de graça. Desde o início do ano, os preços dos combustíveis subiram mais de 50%, um sinal claro de que o controle de preços não está acompanhando a realidade, dizem os comunistas. No entanto, né, na minha avaliação, o lado da oferta conta a história real, né, já que proprietários privados de postos de gasolina que controlam aproximadamente 40% do mercado russo estão fechando. O Ministério da Energia da Rússia, silenciosamente, ele parou de publicar o detalhamento regional da disponibilidade de combustível para evitar mais preocupação pública. Ele dava os repórteres, né, dizia, olha, tal cidade vai receber combustível assim, 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 e dava uma situação geral todos os dias. Aí ele parou de dar agora porque começaram manifestações e eles não mostraram capacidade de atender nem o que eles diziam que as localidades iriam receber. Voltou à União Soviética. O Putin deve estar feliz, é o dele, é o que ele queria. Faltar tudo na Rússia, né? E filas. E os cronogramas de manutenção também em grandes refinarias, como por exemplo em Omsk, lá na Sibéria, eles estão sendo adiados, não por eficiência, né? Para reparar as refinarias destruídas, e porque desligá-las para reparos, eles primeiro vão ter que desligar. E iria gerar muita escassez, mas eles não estão produzindo também. Mas o problema é o outro. O problema é que não tem as peças de reposição que tem que vir dos países do Ocidente. Sem opções, todo mundo na Rússia foi avisado disso. Agora, então a Rússia tinha um petróleo em alguns petroleiros dela, ela mandou os petroleiros para a Crimeia, onde a situação é muito crítica, eles têm que manter a Crimeia, a península da Crimeia de qualquer jeito. Eles mandaram os petroleiros para aliviar um pouco a crise. Porém, quase imediatamente, quando eles foram avistados pela Ucrânia, eles foram atingidos por drones ucranianos, já que os russos estão ficando sem opções. Na realidade, eles não têm mais nenhuma opção quanto a isso. Então é uma questão preocupante para o Vladimir Putin, mas eu acho que está se formando um ambiente para a queda de Putin, senão a queda do regime de Putin. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, eu conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as redes sociais de vocês, conto com vocês, fortaleçam o canal, é muito importante, aqui vocês viram a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.